A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais um livro, da palavra do Senhor a ser lido. Eu te convido a estar atento, estarmos ligados em oração, em nome de Jesus. Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento sou grata a Ti, Pai, por essa oportunidade, mais uma leitura do Teu livro, Pai. Pai querido, da Bíblia Sagrada, Senhor, que possa ser o alimento da nossa manhã. Abre o nosso entendimento, toma a nossa leitura, Senhor. Ache graça em nos abençoar na manhã desse dia, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Lucas, vamos começar capítulo 1, glória a Deus, que diz assim: Temo, pois, muito empreendido, por em ordem a narração dos fatos entre nós que se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o primeiro e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. O nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor apareceu e pôs em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, darás luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer em alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, nem será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito da virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar ao dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não credes nas minhas palavras, que a seu tempo há de se cumprir. O povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que me atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse:
Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Com a tua sombra, pelo que também o santo de ti hás de nascer, e será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E concebeu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar os meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois onde se cumprisse as palavras da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão a bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo, e é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos, os poderosos se elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém, será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam, e a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam
as conservava em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar a misericórdia aos nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento de salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do altar nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o mesmo menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. E assim nós finalizamos o capítulo 1. Ele é um pouquinho extenso, então eu só vou deixar só ele gravado, né? O capítulo 1 que vai de Lucas, que vai do versículo 1 até o versículo 80. Né? O pastor Ezequiel sabe ele de cor e salteado. Então, que Deus continue abençoando a tua vida. E um conselho te dou: se você quer ter o maior entendimento da palavra de Deus, se você quiser, além de você orar, e se você quiser guardar algum versículo, lê ele mais vezes. Lê no mínimo umas 5 vezes aquele mesmo versículo, aquele mesmo capítulo, assim que o nosso pastor Ezequiel faz, para que possa começar a armazenar a palavra do Senhor na nossa vida. Hoje estamos aqui numa leitura, é simplesmente uma leitura porque eu estou colocando no canal, mas se você for para ministrar, se você for querer guardar um versículo, você tem que ler ele mais vezes, para que você possa armazenar na tua mente, para que você possa ter um entendimento, porque a cada vez que você lê, o Espírito Santo de Deus esclarece coisas tremendas, maravilhosas, o impossível está na mão dele. Então não fique tão somente acompanhando a leitura, que não, é uma benção ter você comigo, mas que você possa continuar meditando na palavra do Senhor, porque vale a pena. É um investimento dos altos céus para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, povo de Deus. Ô glória!